Boa tarde, meus irmãos. Aqui é a Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, Rio Grande do Norte, e do Presbitério Rumo ao Sertão, abrangendo os estados da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Estamos aqui para ministrar a escola dominical para os nossos irmãos que estão confinados em casa. Aí estão muitos deles participando conosco, outros nesse momento também estará fazendo uma devocional, orando, lendo a Bíblia e aí compartilhando sobre a fé. E hoje, escola dominical, né, às 17 horas, agora, estamos iniciando a nossa escola dominical. E vamos ter a participação aqui do nosso irmão Eduardo com sua família, que vai cantar um louvor. Depois eu faço uma oração e inicio a nossa escola dominical, né? Trazendo aí o estudo da palavra de Deus para você. E hoje nós vamos estudar aí o capítulo 6, estamos aí já no final, falta somente mais duas lições para terminarmos o livro de Efésios. Hoje vamos ver a lição número 15, 10 de maio, hoje para você, o texto de Efésios 6, de 5 a 9. Depois a gente vai estudar 10 a 20, que no domingo que vem eu quero fazer, se Deus quiser, uma exposição com gráficos aqui, mostrando para você a indumentária, a armadura de Deus para você, baseada por Paulo eu creio que pode ter sido de outro guerreiro da Bíblia, mas eu creio que tenha sido mesmo de um soldado romano que estava no pé dele ali, vigiando ele de dia e de noite. E o tema eu tiro do verso 5, sinceridade de coração. É isso que vamos estudar hoje para você. Então, em vez de orar antes, eu vou orar antes da mensagem, porque eu orarei durante o estudo. Então eu vou orar agora, iniciando, e em seguida nós vamos ouvir da cidade de Caraúbas a família Eduardo e família louvando o nome do Senhor. Vamos orar? Deus e Pai, que a Tua graça nesta tarde, Senhor, nos dê a compreensão para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, não só do nosso projeto, mas de todos que estão pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, ouvindo esta exposição da escola dominical, Senhor, e se edifique na Tua palavra. Ó Deus, dá-nos uma lição maravilhosa para aprendermos a Tua palavra. Nós oramos a Ti e Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eduardo, Ezequiel, vamos aí com o louvor a Deus para o nosso coração. A igreja com a graça e a paz, Senhor. Depois de ouvirmos aí o louvor maravilhoso da família de Eduardo, né?
Inclusive com a nossa irmã Maurina, Ana Maurina, aí, que bom, tá? Ver aí todos, a alegria, né? Vindo aí de Caraúbas. Olha, antes de ler o texto, eu gostaria de dizer, amados, vamos continuar orando firme para que surja uma solução, uma vacina, alguma coisa para essa pandemia que tem trazido muitos transtornos na área econômica, na área da vida. Então nós pedimos aos irmãos continuar firme em oração. É muito importante isso aí, certo? E pedimos a você que fique firme aí, orando ao Senhor. Olha, vamos ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, né? Que se encontra no livro de Efésios, no capítulo de número 6, versos de 6, né, versos de 5 a 9. E eu quero que você acompanhe conosco, né? E quero passar para a minha classe, né, que está aí também nos ouvindo, né, pelo Messenger, certo? Essa lição. Já receberam o estudo e vou mandar também a gravação. Então vamos ler a palavra de Deus para vocês, agora na escola dominical, certo? Na exposição da palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo de número 6, versos de 5 a 9. Diz assim, a Nova Almeida atualizada. A nova é a nova versão, certo? Bem, quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e com tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor, e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Então vamos para esse estudo. Eu quero, na introdução, dizer algumas coisas para você. Estamos na última parte, amados, do nosso livro, né, chamado A Carta de Efésios. E eu diria, amados, uma carta maravilhosa, e nesta última parte que o apóstolo trata das questões sociais, ele que viveu numa época muito difícil, né? Muito difícil, pois tratava-se do início, né, regulamentar dos relacionamentos entre cristãos e não cristãos. Isso Paulo fez, esse regulamento, né? Essas normas, certo? Que eles fossem servos, senhores e escravos, né? Não resta dúvida que Paulo aqui, amado, foi usado rigorosamente por Deus para abrir mão, né? Para abrir a sua mente, certo? Para abrir o seu trabalho, a sua luta, não é? E escrever o que tanto gera, amados, incompreensões e compreensões no lidar da vida, dos relacionamentos de trabalho, de família e etc. Não é? Nessa oportunidade, ele deixou para a história, não é, das sociedades e principalmente para os cristãos, não é, os grandes benefícios para ajudá-los, não é, se envolver de forma correta, ordeira e conciliar
para terem um bom entendimento, de buscar uma harmonia de vida entre pessoas cristãs e não cristãs. A gente vê isso no trabalho, nas empresas, na família, em todo canto. Então Paulo chegou em boa hora fazendo essa normatização, né, esse regimento interno, né, do lidar, do relacionamento das pessoas diferentes, cristãos, não cristãos. Em primeiro lugar, amados, como a nível de explicação inicial, né, dentro da introdução, eu reservei aqui o verso de número 5, né? Servos obedeçam aos seus senhores, né? Amados, hoje podemos não lidar com escravos, né? Embora exista alguma parte desse mundo, né? Mas na época de Paulo, amado, ele escreveu esta carta, amados, mas os assuntos se aplicam que eu quero trazer para vocês hoje. Hoje nós não temos escravos. Como eu disse, podemos ter uma, mas vamos lidar. Hoje tem escravos brancos, né? A escravatura branca, né? Os contratos empresariais que estão até derrubando algumas coisas aí, né? Então, amados, na época de Paulo, tinham escravos, vamos chamar servos, hoje empregados, quer seja industriário ou que seja comerciário, né? Ou de serviço, sei lá, certo? Muito bem, amados, ou mesmo senhores, que é empregadores, proprietários, né? E assim, administradores, e assim por diante, irmãos, né? E entre empregados e empregadores existe empregados cristãos e não cristãos, empregadores cristãos e não cristãos. Hoje, irmãos, é bem diferente, pois a maioria das pessoas tem leis que tratam o relacionamento entre patrões e empregados, né, que são os sindicatos, né, de todas as áreas das atividades empregatícias que lutam, amados, pelos direitos dos servos e dos senhores, né? Em segundo lugar, amados, na explicação inicial, quero falar para vocês sobre o verso 9. Falar duas vezes sobre o verso 9. Primeiro, senhores, façam o mesmo com os servos. Eu tirei essa frase aí. Olha, no contexto de Paulo aqui, ele mostra a grande diferença, né, para hoje, né, para aquela época, muito grande, muito grande mesmo. Servos eram escravos dos senhores, né, hoje dos proprietários. Naquela época o escravo era, o empregado escravo era, servo era adquirido, comprado, ele era escravo comprado, né? E o escravo tinha muito mais, o proprietário, o senhor, tem muito mais direito sobre ele, muito mais, né? Tem até o direito contratual de matar por algum motivo qualquer. Mas, como disse Augusto Nicodemos, há pouco eu vi uma palestra dele, ele disse que um proprietário de um escravo matou o escravo. Mas por que matou o escravo? Matou o escravo porque o escravo, né, sem querer, matou a sua codorna que ele criava no viveiro. Então, o proprietário do escravo matou o escravo porque matou a codorna dele. Hoje é diferente, né? Muito diferente, amado. Hoje os servos são os trabalhadores, amados, que são, amados, contratados para o serviço das empresas, e o tratamento, né, parece ser igual, com muitas discrepâncias, como aquela época, né? Olha, amados, a lição de Paulo deixada para os cristãos que são, amados, empresários e têm sob a sua direção muitos empregados que são, vamos dizer assim, servos, amados, que são servos que prestam serviço, amados. Olha, hoje a coisa é diferente, não é? Muito diferente. Os empregados têm os seus direitos, como também os empregadores também têm os seus direitos, amados, não é? Para eles viver sobre essas leis, amadas, essas normas que
normatiza o procedimento, amados, de ambos, empregados e empregadores, de empregados e de empregadores, né? Então está tudo aí, tudo bem normatizado, né? Está aí as greves, né? Está aí as greves, certo? Bem, em terceiro lugar eu quero ver a questão do verso 9, a segunda parte do verso 9, que diz assim: ele não trata as pessoas com parcialidade. Já o fim do versículo. Olha bem, amados, Deus é justo juiz, amados. Ele acompanha o relacionamento social dos seus escolhidos, não é? Para que eles sejam exemplos para darem um testemunho de fé. É isso que deve ser o crente, empresário ou empregado, certo? É isso que ele deve ser. O que Deus deseja dos seus escolhidos é que eles sejam justos e tratem bem os que lhes servem com justiça e retidão, né? Bem como aqueles que administram venham a agir, né? Venham a agir de forma imparcial, sem fazer acepção de pessoas, agir de modo digno no tratamento das pessoas. Olha, a postura do cristão tem de ser de zelo, amados, né? Honestidade, lealdade, amados. Eu tenho várias orações por dia e uma delas eu oro assim, né? Que Deus me ajuda a ser fiel, honesto e leal. Oh, coisinha difícil! Mas eu peço a Deus todo dia isso, a Ele, né? Olha, eu quero, meus queridos, começar, amados, porque, veja bem, nós precisamos ser isso, fiel, natural, porque tudo que eu estou administrando ou que estou sendo administrado é feito para o Senhor, não para o administrador, não para o administrado. Então vamos para, amados, a explicação transitória do nosso texto. Estou usando agora essas fórmulas nas nossas exposições porque estamos transformando esse material todo num livreto. Olha bem, vamos lá. Isso para distribuir com nossos missionários no sertão. Mas vamos aí. Primeiro, o verso 5. Servos, obedeça a seus senhores. Está aí. Essa é a marca, certo? A palavra, amado, de ordem aqui é obedecer, amados, né? A obediência a Deus, meus queridos, né? Quando disse a Adão que se ele comesse do fruto proibido, ele morreria, né? Mas ele não deu nenhuma importância, meus amados, né? E mais, não obedeceu, e o que aconteceu? Foi penalizado pela tragédia que atingiu a mim e atingiu a você. A tragédia do pecado, irmãos, da morte consequente, não é? Olha bem, a morte espiritual imediata. A morte física, que vem sem viver muito, vive 80, 90, depois daí muita canseira, né? Tá certo? Né? E também da condenação da terceira, a morte eterna. Essa está em júdice. Né? Tá. Eu estou pregando aqui agora para um incrédulo, eu estou dando julgamento para ele. Se ele não crê, já está condenado. Então, a morte eterna. Então, morte espiritual, morte física e morte eterna. Olha, meus queridos, mesmo assim, amados, Deus, depois da queda, o que é que ele fez? Ele procurou o homem, está lá em Gênesis 3:15. Ele procurou o homem, amado, né? Para ele obedecer a ele outra vez. Uma chance. E disse, né? Da raiz de vocês sairá um descendente que haverá de ser ferido no calcanhar, mas que esmagará a cabeça da serpente. Ele estava prometendo, creio que não está aqui no texto, mas ele deve ter dito muito mais a Adão. Olha, Adão, você faça o seguinte, sabe, já que você falhou agora, você procure se emendar, rapaz. Quando nascer seus filhos, vocês criem ele no temor de Deus, ensina ele, olha, o Messias vem, o Salvador vem, Jesus Cristo vem, o Filho de Deus vem, o homem será encarnado e será o libertador, o Salvador da sua vida, meu filho. Ora, Deus obedeceu de novo, né? Eu acho, porque os dois filhos, um matou o outro, né? Olha, meus irmãos, eu queria dizer que
Infelizmente, a descendência de Adão somos nós, né? E nós perdemos a oportunidade, amados, de ter vindo, mesmo no mundo já depois do pecado, o homem ter emendado, ensinado a sua descendência. E pior de tudo, irmão, porque pouco tempo depois de Adão até Noé, a humanidade se corrompeu de maneira tal que precisou Deus fazer o quê? Destruir tudo. Chamou uma família chamada Noé, né? Noé e seus 3 filhos, sua esposa, e disse, vamos começar tudo de novo. Tu já pensou se tivesse escolhido 2 gays, né? Ou 2 lésbicas, um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, e vocês agora botam todos os animais na arca, e a partir daí, né, quando terminar o dilúvio, aí vocês cresçam e multipliquem o quê? O quê? O mundo velho teria se acabado com aqueles 2. Mas mesmo assim, ó, com 3, Cão fez uma nação, Sem fez outra, Jafé fez outra. Certo? E depois se multiplicaram em muitas nações, né? E foram nações e mais nações. Resultado, Deus disse, foi um terceiro tempo. Deus veio a Adão, veio a Noé, agora ele veio a Abrão. E chamou Abrão e disse para ele, olha Abrão, já tem dezenas de nações no mundo, então vou formar uma a partir de você, que é um homem de fé, para você então ganhar todas as outras. E aí veio Isaac, depois veio Jacó, transformou-se em Israel, veio Israel, os 12 filhos, 12 tribos, veio Israel, e nunca Israel olhou para as nações, muito pelo contrário, eles chamaram de gentios, de povinho aí qualquer, certo? Na época em que eu era garoto, de 11 anos, se candidatou Dinarte Maris para ser governador do Rio Grande do Norte e a Luiz Alves para ser governador do Rio Grande do Norte. E Dinarte Maris tratou os aluizistas de gentinha. E aí, depois das eleições, quem ganhou foi a Luiz Alves. Olha, meus irmãos, os israelitas, o povo de Israel, falhou até a vinda de Jesus. Eram entre e sai, adoraram imagens, de ídolos, tudo no meio do caminho até a vinda de Jesus. Esse povo também não obedeceu, né? Infelizmente, foram os grandes erros dos nossos povos, irmãos, infelizmente, né? Voltando, irmãos, à questão aqui da obediência sobre os líderes da sociedade, quanto ao relacionamento que existe no meio da família, no trabalho, na sociedade, irmãos. A obediência é tudo que uma família, que uma empresa, que os homens, que a sociedade precisa obedecerem. A obediência é sucesso de casamento, é sucesso de filhos que crescem e prosperam, é sucesso de negócios na vida. A obediência, amado, que deve existir. É isso. Olha, a obediência que o cristão como servo é fator fundamental, amados, para ele ser um bom servo, né? Um bom servo e tratar o seu Senhor com toda sinceridade, e tudo que venha a fazer, faça com carinho, zelo, amados, zelo para que o testemunho possa ser visto por quem exerce responsabilidade, amados, sobre as atividades de um dos outros. Tudo isso é muito importante, amados. A obediência, as coisas ser feitas corretamente, né? Muito pelo contrário, as pessoas hoje viram as costas para quem mais lhe ajuda, prefere um inimigo homenagear ou alguém que não lhe tributa nenhum bem, mas não faz isso para quem lhe abençoa, quem lhe ajuda. Isso é natural, isso, nunca me preocupei com isso. Eu só prefiro fazer a parte minha, que é do Senhor, abençoar as pessoas, né? Olha, meus queridos, eu diria que o servo crente, diferente, amado, do não crente, deve tratar das suas atividades como a extensão da sua vida, né? A sua vida espiritual como seja de serviço, uma vida de fé, amados, como um cristão
cristão deve ser tratado hoje na sociedade, em todo lugar, aonde ele esteja, amado, o cristão que tem serviço de empregado de uma empresa, ele deve caprichar no trabalho e procurar fazer o melhor possível, né? E se comportar como alguém que é honesto e prestativo para ser um exemplo, né? Atividade, irmãos, do cristão em trabalhar como empregado, ele tem que entender que a sua atividade faz parte do seu testemunho cristão, que o que ele está fazendo não é para A, não é para B, nem para ele, é para Deus. É isso que nós precisamos aprender. E concluindo aqui essa primeira parte, irmãos, o detalhe mais importante do cristão, que ele é empregado, amado, que tem a oportunidade de ter uma atividade que Deus arrumou para ele, né? Entendeu? Ele não pode esquecer, amados, né? Que a sua devoção ao trabalho é como se ele estivesse servindo ao seu patrão, não é? Ao patrão celestial, ao Deus Todo-Poderoso, né? Amados, quem obedece, meus queridos, a quem serve, manifesta-se alguém submisso, né? E faz o serviço com todo amor, com toda dedicação. É isso, amado. Quem não serve dentro dos principais ensinamentos da palavra de Deus, irmão, não pode ser cristão, amado, porque não obedece à palavra de Deus, irmão, pois não mostra fidelidade, amado, ao seu trabalho, dando provas, amado, de tudo que aprendeu, está dentro dos ensinos da fé que Deus colocou no nosso coração, amado, né? Deus colocou no nosso coração. Portanto, amado, aquele que brinca, que relaxa, aquele que se desliga, que só pensa em si mesmo, que seja um cristão, eu sou crente, você abençoar, Deus está vendo para mim, se você não tiver direito, Deus está vendo sim, mas ó, Deus está vendo sim, entendeu como é? Então, não sendo cristão, amado, ele precisa ser um exemplo social para as pessoas. Em segundo lugar, amado, senhores, façam o mesmo como servos, né? O verso 9, primeira parte, verso 9, no segundo ponto, chamando a atenção dos senhores. E se os empregados têm deveres, você também tem, né? E no caso, amado, do empregado e do empresário, amado, os dois devem agir de forma justa, né? E devem se adequar a palavra de Deus para que eles sejam bem-sucedidos na vida. É isso, amado, né? Existe para o empresário algumas recomendações, irmãos, para que eles possam seguir e agir de forma correta para que o andamento das coisas que vão dar certo sejam bem realizadas, bem feitas, meus queridos. Olha o texto do verso 9, né? Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor sabe de tudo, né? É isso aí. E eu diria, empresário que age ameaçando seus empregados, Deus está vendo, não adianta. Ou o empregado que fica ameaçando ui, greve, não sei o que lá, né? E não trabalha, e não serve, se escora. Deus está vendo, né? O empresário, amado, deve tratar bem seus empregados por vários motivos, né? Para eles serem bem produtivos, né? Para eles serem honestos, serem leais, amados, né? Então, os empresários devem tratar bem, amados, os seus funcionários, né? E não explorando, amados, né? E concedendo os direitos que eles têm por dever de trabalho, de constituição, de sindicato, de tudo, de acordo de negócios feitos, né? Eu fui presidente, né? Eu fui presidente do CDL, de empresários, e fui também comerciário do sindicato dos comerciários. Eu conheço os dois lados, né? Entendeu? Toda a vida como um crente. E minhas opiniões eram sempre justas, eu tenho que ser diante de Deus, o que Deus quer. E o texto sagrado explica, amado, muito bem que tanto os empresários como os empregados, amados, devem agir de forma correta, não é? Não é como se estivesse fazendo as coisas para Deus. Olha o que aqui diz o texto sagrado, amados, no verso 9 ainda. Senhor, faça o mesmo com
os seus servos, né? Faça o mesmo. O mesmo que você quer para você, faça para eles. Não é? O relacionamento, amados, deve ser ímpar, não é? De ambos os envolvidos neste contexto, amado, social, e nas observações feitas pela palavra de Deus, amados, né? E que os dois devem ser iguais no agir. Olha o que diz o verso 5, amado, diz assim, com temor e tremor, amados, com sinceridade de coração. Olha, às vezes a pergunta diz, tem que ter temor a Deus, tem que ter medo, né? Olha, temor a gente deve ter, por exemplo, na questão de negócios, ali dentro do contexto. E temor a Deus, sobretudo, né? Certo? Não tremor, porque Deus está conosco, né? Certo? Muito bem, não adianta fazer as coisas para agradar os homens, mas sim para agradar os céus, para agradar a Deus, amados, né? Que está no comando de tudo que acontece das pessoas, amados, dentro da sua responsabilidade social. E diria mais para você, amado, os olhos de Deus estão postos nos envolvidos para acompanhá-los na condução dos relacionamentos de trabalho. Olha o que o sábio diz. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, acompanhando crentes e não crentes, né? Justos e injustos. Deus está vendo tudo, não escapa nada, 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 nada mesmo, né? Então, amado, o relacionamento é importante do trabalho para que não haja desentendimento, desigualdade no serviço, e o serviço deva ser muito bem prestado, amados. Quem são essas figuras? Os protagonistas, que são os empregados e os empregadores, irmãos, são hoje uma mistura, amado, entre cristãos e não cristãos. E no que se trata de crentes, eles devem produzir o melhor de todos os testemunhos de quem está servindo, não um ao outro, não o empregado ao empregador, não, mas sim a Deus. Todos os dois estão servindo a Deus, mesmo que não seja crente, mas está servindo a Deus, porque Deus está vendo tudo. Certo? Bem, eu quero concluir esse segundo ponto, amado, dizendo o seguinte: o não cumprimento dos acordos aqui na terra vale penalidades, né? Certo? As pessoas pagam preços sociais, etc. Imagine com Deus, hein? Bem, vamos para o terceiro e último ponto da nossa exposição. Verso 9, eles não tratam as pessoas com parcialidade. Ele não trata as pessoas com parcialidade. Deus, ele trata as pessoas imparcialmente, né? O comportamento de ambos, né? Em se tratando de cristão que tem o testemunho de uma nova criatura, amado, ele deve sempre observar a palavra de Deus antes de tomar qualquer atitude no seu trabalho, no seu relacionamento, amado, né? A palavra de Deus orienta os cristãos a viver uma vida digna de comportamento diferenciado, meus irmãos, não é? Dos que não conhecem a verdade. A gente precisa entender o não crente pelo ponto de vista que ele não conhece a verdade. Olha mais, meus irmãos, o comportamento de um cristão que seja ele empregado ou empregador, amado, né? O cuidado, amado, de não permitir as exceções desnecessárias, amado, de condutas, irmãos, que não estão crentes de acordo com a prática da fé. Se ele não age assim de acordo com a prática da fé, ele não pode estar agindo direito, irmãos, né? Um cristão não pode dar lugar a atitudes de bajulações, de perseguição, de gratuidade interesseira e de portar com parcialidade no seu relacionamento com o seu empresário, com o seu empregado, com os seus colegas e assim por diante, meus amados, né? O relacionamento, amados cristãos, e o trabalho não pode passar em brancas nuvens, irmãos. Não é? Tanto o empregado como o empresário cristão, eles devem se comportar de forma digna e aproveitar as grandes oportunidades, irmãos, para passar o recado de Deus para as pessoas. Aproveitar a oportunidade que seja boa, né, do relacionamento que existe entre empregados, entre empregadores e assim por diante, amado. Claro, não exagerar. Não exagerar para praticar de uma forma errada a aplicação da palavra de Deus, evangelizar em hora errada, em hora de outra coisa. Teve o tempo
oportuno, como diz a Bíblia, não deixe de evangelizar as pessoas no seu relacionamento social, de trabalho e assim por diante. Olha, meus queridos, concluindo aqui o terceiro ponto, o tratamento cristão, não é, com as outras pessoas e em especial com quem convive no dia a dia, amado, onde os empregados e empregadores passam a maior parte do tempo juntos, relacionando-se, trabalhando, se encontrando, não é? E eu diria, amados, né? Passa mais tempo do que com a própria família. Então, como é importante o trabalho, né? Para se aproveitar a oportunidade de se evangelizar, amado. Portanto, amado, o cristão não pode relaxar, não pode deixar de proceder, como diz a palavra de Deus, irmãos, exercer o seu testemunho de crente, de fé, ser alguém amoroso, irmãos, atencioso e sincero, e levar as pessoas para conhecer a verdade, a palavra de Deus. E eu quero encerrar com a minha explicação conclusiva dos 3 pontos, né? Um servo de Deus em qualquer lugar, e principalmente no trabalho, deve ser alguém que atenda e satisfaça, né, o bom exemplo do Senhor Jesus. Como eu disse antes, eu tive o privilégio de ter sido empregado no comércio na minha cidade natal, né, e trabalhei em uma loja de tecidos com mais de 50 pessoas, entre empregados e empregador. E pude viver o meu primeiro trabalho por 7 anos e desfrutei da convivência, né, como um cristão no lidar dos 2 segmentos, né, dos 2 segmentos de trabalhos, né, como servo de Deus, como crente, né. E como empregador, amado, procurei atender e obedecer às normas, né, da empresa e amar o meu trabalho, os que eram meus superiores, para poder fazer melhor o que eu poderia contribuir, né, com a empresa e seus proprietários quando eu era empregado, né. Agora, mais na frente, amados, tive o privilégio de passar a ser um líder administrador, o que fiquei sob a responsabilidade da empresa e por um setor que me dediquei ainda mais na minha vida. Eu me esforçava para dar o melhor para os meus subordinados, porque eu era um crente, né? E quantas vezes evangelizei alguns e levei para a igreja, né? Amados, e mais, né? Em segundo lugar, o cristão deve prezar agir como administrador e deve buscar ser o melhor possível no ambiente de trabalho, em retribuição, amados, ao que ele pede e exige dos seus empregados, né? Quanto ao gerenciamento da empresa, o cuidado para com as pessoas, não é? O bom relacionamento faz parte, amado, do ensino que Paulo deixou para nós, né? Para os que servem e são senhores do trabalho mútuo para o bem-estar da sociedade, amados, e das pessoas. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando, meus amados, né? E o exemplo de um empresário, em especial cristão, amado, diante de uma empresa, ele faz as atividades como se estivesse fazendo para o Senhor. Isso é importante. E encerrando, né, Paulo, ao se converter, né, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, ele passou para os Efésios e para todas as igrejas cristãs, o exemplo de Jesus Cristo, para que ela fosse a norma, a palavra de Deus, orientadora para os cristãos, que haveria de lidar com o outro no relacionamento de trabalho e social, né? No ambiente de trabalho, mas também na igreja, na sociedade, para que fosse seguido o exemplo do Senhor Jesus. Esse é o ponto forte, amados, no que diz respeito, amados, ao eixo do controle do relacionamento, amados, das pessoas, a imparcialidade. Olha que Rui Barbosa, grande presbiteriano, disse, né? Ele disse: saudade da justiça imparcial, exata e precisa. Olha, estamos chegando ao final da nossa exposição. Que o bom Deus te abençoe. Você que é um cristão empregado ou empregador, o que você está fazendo para dar certo, para ter sucesso, é estar fazendo para
Deus. Amém? Mais uma vez, boa tarde, meus irmãos. Acabamos de ouvir a exposição da palavra de Deus com o pastor Marcos Severo. Nós vamos orar pela palavra, agradecer a Deus pela palavra, que foi para mim e para as pessoas. Mas antes de orar, eu gostaria de deixar alguns pequenos avisos. Olha, agora às 18 horas, nosso culto, você está convidado, né? Vamos ter muitas participações da Paraíba, né? Do Rio Grande do Norte, né? Irmãos que vão compartilhar conosco durante o nosso culto desta noite. Vamos ter hoje a presença do cantor Edmar Henrique, né? Que vai louvar o nome do Senhor. Aí vamos ter o nosso grupo Laudário, vamos ter também o cantor, né? João Fernandes, que vai também cantar daqui a pouco, né? No culto. Então você está convidado. E continuando firme orando para que Deus elimine essa pandemia, né, o seu fragor aí de pico e essas coisas todas, e que os governos flexibilizem de uma forma inteligente para que as pessoas voltem ao trabalho sem ser atingidas por esse vírus. Então, nossos pedidos a você, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Olha, à noite eu darei mais avisos a você. Vamos orar? Deus e Pai, muito obrigado pela escola dominical, que os irmãos estão em casa também compartilhando essa palavra, o estudo que nós mandamos para eles. Pai querido, que Tu esteja, Senhor Deus, abençoando cada um da nossa igreja, do Presbitério Irmão Sertão. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que Tu nos dá de nós estarmos juntos, de adorar o Teu nome, Senhor. Ó Deus querido, abençoa-nos em tudo, termina este dia de bênção e paz para cada um dos Teus servos. Pai querido, obrigado pelo estudo maravilhoso que tivemos, que possamos aprender, ó Deus, o que diz a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém.